pessoal, tudo bem? Prontos para a próxima palestra? Então, logo vocês vão assistir. Eu tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal aqui da Ela. Ativa o sininho das notificações para que toda vez que a gente poste um conteúdo, vocês já vão ser avisados imediatamente. Então, curtam os nossos posts, as nossas palestras e compartilhe com todos, pessoal. Vamos divulgar o nosso conteúdo, a nossa doutrina e também para falar para vocês continuarem conosco através das nossas redes sociais, que está aqui também, a @ do nosso Instagram, nosso Facebook. Então, comentem lá o que vocês estão achando, dê sugestões também, interagir com a gente, tá certo? Tô aqui só para falar isso para vocês e fiquem agora com mais uma palestra. Até mais! A alegria de falar do Evangelho, ela sempre mexe conosco diante do momento em que nós passamos. Estamos em um momento de transição física e espiritual. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao comentário do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Busquemos a sintonia com o plano maior da vida, com aqueles que se responsabilizarem de nos conduzir no campo do bem. E assim, mentalizando nosso Senhor Jesus, como naqueles tempos, passeando com seus pés na areia, simples, mas o dirigente deste planeta, onde a multidão se aproximava para lhe ouvir, receber o afago diante das angústias que passava, buscando, quem sabe, a cura de uma enfermidade. Assim possamos nós também estar entre estes que o buscando, seja na aflição, seja na dor, seja apenas para um esclarecimento, consolo, fortalecimento da alma, possamos dizer: Senhor, somos também mais um daqueles que necessita do vosso amparo, da sua palavra a nos consolar, nos dirigir, do seu amor a nos fortalecer na caminhada. Ampara-nos, Senhor, bem como todos aqueles que te ouvem neste momento, sentindo assim a sua presença através do nosso anjo da guarda, deixando-nos a condição de entender as lutas que passamos, bem como, Senhor, os caminhos que devemos percorrer na reforma íntima, no desenvolvimento do trabalho do bem que nos espera. Abençoa, Senhor, esta instituição que nos acolhe, que o seu amor possa estar entre nós, que assim seja. Vamos estar falando sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus, da mensagem do Espírito de Verdade, no capítulo 20, que desde 1864 é uma mensagem atual, como se fosse saída no Facebook atual, no WhatsApp. A mensagem do Cristo continua nos buscando como a mensagem de hoje, não como uma mensagem histórica de 2 milênios. E que o nosso irmão traz para nós com o título Os Obreiros do Senhor. Ele coloca, em Paris, 1862,
a seguinte mensagem: a transformação da terra, onde aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da terra. A transformação da terra em todos os sentidos, físico e espiritual. As vibrações do nosso planeta vêm pouco a pouco se transformando e nós, como seres encarnados e desencarnados, recebemos a cada período os impactos de nossa estadia, de nossa condição moral. Como um aluno que ele tem a sua primeira dificuldade, chegar ao corpo, receber o corpo, sair como feto e enfrentar as lutas diárias do sono, da amamentação, grandes lições com seus pais, amigos, irmãos. E aí entra o período da escola, o maternal, e muitos de nós ainda estamos antecedendo o maternal, outros maternal, outros no primário, e assim na sua classificação de alunos, de aprendizes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E ele passa, o Espírito de Verdade, uma mensagem de maneira a nos dar condições de entender que nós somos os responsáveis de nossa alegria ou tristeza. Ele coloca das recompensas que aqueles que fizerem o que o Evangelho nos traz em espírito e verdade serão ditosos, serão aqueles que vão trabalhar dia e noite para receber o benefício. E ele coloca que os dias trabalhados serão pagos em cêntuplo, 100 vezes mais. Como podemos compreender 100 vezes mais? Um irmão nosso, dirigente de uma casa espírita, nos falou certa vez que ele estava conversando com o seu anjo da guarda, ou benfeitor que o acompanhava, que ele falava assim: eu aqui tenho filhos, tenho que trabalhar, tenho que alimentação, eu tenho muitas tarefas enquanto encarnado. Mas quando eu desencarnar, aí sim, você se prepara que eu vou trabalhar 24 horas com você. Eu vou desenvolver o trabalho do Evangelho dia e noite, porque eu não tenho aluguel, não tenho filho, não tenho nada. Eu só tenho o trabalho do Evangelho. E o amigo que o acompanhava falou assim: por isso mesmo que Jesus, ele nos dá o cêntuplo enquanto encarnado. Porque a questão está em fazer o trabalho do bem, a reforma íntima, o desenvolvimento do Evangelho enquanto encarnado. Porque do lado de cá, meu irmão, nós temos muita gente capacitada para fazer o trabalho. O que precisa é ser feito enquanto está encarnado. Por isso Jesus paga o cêntuplo. Aqui você tem que trabalhar 100 horas para valer 1 hora do encarnado. E quando você trabalha 1 hora aí, enquanto encarnado, está valendo 100 horas nossa. O que você acha? Dessa forma, eu acredito que fica muito claro para todos nós, né? Vamos dedicar 1 hora por mês, por semana, por dia. O investimento é nosso. A garantia do juro já está feita. Depende só de nós. E quantas horas nós estamos deixando da nossa dia cotidiano para desenvolver o trabalho que realmente nós viemos fazer como espírito eterno, dentro de uma grande programação de reencarnar, receber um corpo, receber condições muitas vezes físicas e intelectuais que não teríamos mérito para desenvolver o Evangelho de Jesus dentro de nós, acolher almas, divulgar o Evangelho para os aflitos, consolo e assim inúmeras condições. Agora, o Espírito de Verdade, ele coloca que temos algumas dificuldades que nós temos que superar.
rivalidades, por exemplo, de irmãos que trazemos as mesmas condições de encarnações anteriores, que ficamos degladiando com ideias e esquecemos do objetivo a ser alcançado. Nós temos muitas casas espíritas, dentro delas, voltando ao passado, lá no farisaísmo, discutindo a lei, discutindo o evangelho, discutindo se a gente vai fazer o bem hoje, amanhã ou o ano que vem. E as ações, e aí nós ficamos competindo. Quem vai fazer? Quem vai deixar de fazer? Aí tem as competições internas, como havia na igreja, como havia na política, dentro do centro espírita. Quem dirige? As discórdias começam, então, a minar o trabalho do bem. E aquele tempo que teríamos para desenvolver o bem, estamos degladiando, perdendo tempo. Essas horas são destinadas a quem não provocar dano à obra, porque todos nós somos representantes da doutrina espírita quando nós somos frequentadores de uma casa espírita, quando nós assumimos uma tarefa, seja mínima, dentro de um centro espírita, nós somos representantes da doutrina espírita. E aí, o que vale não é só do portão para dentro, é na padaria, é no trânsito, é na escola, é no momento de lazer. Nós representamos a doutrina espírita. E como nós estamos representando? Nós estamos sendo mais amáveis dentro e fora do nosso lar? Como estamos com as pessoas que estão dentro do nosso lar? Estamos conseguindo ter a paciência para ouvi-los? E assim, dentro desse grupo, nós temos os que são conhecidos como falsos profetas. Por que falsos profetas? Falsos servidores. Porque o objetivo de estar no centro espírita não é o mesmo de muitos outros de outras religiões. Dentre elas, aqueles que vão buscar Jesus em todas as religiões, mas existem aqueles que vão para que todos vejam que a gente está indo no centro espírita. Eu vou na reunião, eu vou na missa, eu vou no culto, mas o que eu faço dentro daquilo que eu estou fazendo? Dentro desse momento, desse horário que nós estamos desenvolvendo aquilo que espera de nós, ou nós somos um peso para aqueles que estão à nossa volta? Como nós estamos? Alguns ainda pensam em dinheiro, mesmo estando dentro do centro espírita. Eu venho porque, quem sabe, meu anjo da guarda me dá um jeito de uma promoção na empresa. A minha empresa vai ter uma melhora e, assim, as remunerações financeiras, do qual Jesus não prometeu isso. Vivem em busca de prazeres terrenos. Se eu ganhar mais, eu passeio mais, eu construo mais, eu vivo mais alegre. Mas será que é esse o nosso objetivo enquanto encarnado? Já não tivemos isso em outras encarnações e nosso objetivo, como diz lá no livro Os Mensageiros, já não falimos por deixar a obra do Cristo em segunda instância? Será que estamos satisfazendo a nós ou a Jesus? Nós estamos dedicando nosso tempo realmente para servir, para aprender, ou nós estamos apenas deixando o tempo passar? São momentos de reflexão, porque quando chegar a nossa hora de partida, o que vai contar? O que vai contar será aquilo que nós realmente fizemos, aquilo que realmente trouxe para nós o fortalecimento da alma para a próxima encarnação. Vamos analisar o aluno do 4º ano, 4ª série, como queiram. Eu passei pela 4ª série, a professora foi muito legal, ela me ajudava e eu fazia. Minha mãe me ajudava a fazer as tarefas e eu fazia. E aí, o ano que vem, o que me espera? A 5ª série, o 5º ano. E eu vou passar adiante. Tudo bem. Quando chega no 5º ano,
Será que nós merecemos estar no 5º ano porque recebemos o auxílio de muitos? Ou porque lá nós já sabemos as tarefas do 4º ano? Por isso nós estamos no 5º ano. No plano espiritual, não existe meio termo. Não existe condições de bonificação para a nossa condição, porque nós estivemos nessa ou naquela escola religiosa, mas sim por aquilo que nós fizemos, aquilo que nós aprendemos. É o nosso peso vibracional em amor que vai dar as condições de estarmos em ambientes de paz e alegria ou de tormenta. A consciência pesada do dever não cumprido deve ser muito difícil para todos nós. E assim, quando aqui falamos, registramos também a nossa necessidade de fazer, de impulsionar aqueles que estão à nossa volta a fazer, de demonstrar através de mecanismos de nossa vivência que o Evangelho de Jesus não é em vão, não é uma história, é para ser vivida. É para ser vivida no caixa, quando recebe um troco diferente, é para ser vivida quando nos desagradam em alguns momentos de relacionamento do dia a dia. Essa é a diferença. Quando nós buscamos vivenciar. Uma vez, alguém muito querido do plano espiritual nos perguntou: meu filho, quantas pessoas você acredita que leem o Evangelho? Eu acredito que muito pouca gente lê, estuda o Evangelho. Das que estudam, meu filho, você acha que quantas compreendem? A quantidade deve ser muito pequena, porque existem ali mecanismos que, às vezes, nossa condição não dá compreensão. Então, muito menos compreendem. Meu filho, e dos que compreendem, quanto você acha que pratica? Eu fui aí, quase nada. Ele falou, pois é, nós estamos assim. E precisamos modificar essa estatística. Conseguimos compreender? E onde nós estamos nesse mecanismo? Estamos lendo? Estamos entendendo? Estamos praticando? Ou a gente ainda está indo para tomar um passe? Porque a gente precisa estar melhor. E estar melhor para quê? Teve uma vez uma professora da escola em que nós dirigimos, falou assim, eu não estou bem, eu estou passando mal, mas eu estou orando e pedindo a Deus que me ajude, porque sábado tem festa e eu preciso estar bem para esta festa. Eu falei, minha filha, se você orar para Jesus com fé, você vai passar tão mal que no dia da festa vai estar internada. Porque Jesus não vai querer cuidar de você para você ir para a festa, minha filha. Jesus, se você falar assim, eu vou fazer uma arrecadação de alimento, eu vou visitar os doentes, com certeza vai ser uma vibração que você vai ficar melhor para o objetivo que você está empenhando. Agora, para isso de ir para a festa, cuida, poderá ficar internada no dia da festa. Para que nós queremos estar bem? Uma mãe carinhosa, responsável, quando o filho pede, ela avalia o pedido do filho, que é o carinho da vida dela, mas ela observa qual é o objetivo do pedido. Se o objetivo do pedido vai ser para prejudicar aquela alma que é do seu coração, responde para mim. Essa mãe vai permitir? Vai doar, vai favorecer o seu filho, sabendo que depois ele vai sofrer e ela vai sofrer porque foi ela que conduziu a dor do seu amado? Com certeza, ela vai buscar mecanismo de esclarecer. Meu filho, eu tenho uma outra proposta. Meu filho, eu acho que você tem uma boa ideia, mas e se a gente fizer isso primeiro? E assim é o nosso Senhor Jesus. Por que estamos buscando passe? Por que estamos buscando a vibração? Tem que ter um fim. Qual é esse fim? Material? Espiritual. Assim, muitos estão buscando, que nós falamos, o orgulho, a vaidade, e com certeza
teremos até algum sucesso às vezes, mas no final já temos as histórias nos livros espíritas. Final desastroso dessa alma. E aí eu pergunto, quando estaremos prontos para esse embate? Ver os bens materiais e aproveitá-los, seja poder, seja financeiro, seja condições sociais, poder aproveitar, tirar proveito espiritual para se sentir melhor. Lembre-se, como foi Bezerra de Menezes quando médico? Trabalhava dia e noite. A questão financeira não era o seu grande forte, mas o auxílio ao próximo. Alma que já vinha sendo trabalhada de séculos e séculos, demonstrando como deveria vivenciar. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Deixou ali a sua marca, fazendo o culto do Evangelho, estudando o Evangelho, implantou o estudo do Evangelho metódico, vivenciou o Evangelho. Então nós temos exemplos, muitos exemplos. Vantuil de Freitas, quando recebeu os livros de Chico Xavier, avaliava e falava à sua diretoria que precisava imprimi-lo. Qual a resposta que teve? Não foi entusiasmada, não foi entusiasmante. De tal forma que ele reúne a família dele e pede autorização para vender a casa e construir o parque gráfico, porque ele tinha na consciência o dever de imprimir os livros de Chico Xavier, ou melhor, dos espíritos que utilizavam de Chico Xavier para materializá-lo, porque era uma honra, um cumprimento de consciência de materializá-lo na Terra. Chico psicografava e ele iria materializar, e assim ele fez. Observemos que alguns têm a mesma oportunidade, vão a favor, vão contra. Às vezes é difícil, é dolorido, porque a gente quer passear, a gente quer gastar para os benefícios próprios, e alguém lhe chama para o desprendimento, para mais uma reunião do Centro Espírita, e outra reunião, e definição de comissão, e organização de auxílio ao próximo, e alguns dispensam. E aí o tempo passa. E o Espírito de Verdade, ele fala que o censo está sendo feito, um censo divino. O que é o censo? Os que trabalham sem visar retribuição e dos que trabalham buscando ser reconhecido ou tirar proveito espiritual. A separação que Jesus falava do joio e do trigo. A separação é vibracional. Lembremos lá do nosso irmão que diz no livro Voltei. Ele fala do grande empreendimento que ele fez enquanto encarnado. Mas na hora decisiva em que Bezerra de Menezes chama ele para sair do mecanismo em que ele estava, ele fala, eu acho que eu não vou conseguir. E aí Bezerra de Menezes o acolhe e pede para ele vibrar. Vibra, porque senão nós não vamos conseguir sair desse estado em que você está. E ele, uma pessoa que fez um grande trabalho. E qual que é a visão dele quando ele chega no plano espiritual? Hoje, aqui no plano espiritual, eu entendo que eu dei mais atenção para as minhas empresas do que para aquilo que eu realmente vim, que era desenvolver o trabalho na Federação Espírita com o Espiritismo no Brasil. Olha só a condição do nosso irmão e a fala dele. Então, esse censo já está sendo feito em grau maior e grau menor. E como nós estamos perante as tarefas que estão às nossas mãos? Quem pode nos ajudar? Vamos precisar fazer uma tarefa aqui, vamos fazer outra tarefa ali. E aí, nem sempre estamos dispostos.
Outros estão com realmente dificuldades de tempo, familiar, trabalho, tudo tem que estar sendo pesado. Mas e quando a gente pode? A gente, às vezes, deixa passar, porque às vezes a gente podia fazer um esforço e estar presente, participando, ajudando. E o nosso foco ainda está em outro campo. Por isso, ele fala do senso divino, que a gente vai precisar avançar. E se a gente se recusar a assumir tarefas no centro espírita, a assumir tarefas perante a nossa consciência no campo do bem, quem está perdendo? Seremos nós mesmos, não é isso? E aqueles que não recuarem, que vão avante. Tem uma tarefa aqui, ele faz devagarinho, ele faz com deficiência e vai aprendendo. O que vai acontecendo? Os bons espíritos vão dando mais tarefa. Então não tem fim, né? Eu faço uma, vai aparecer outra, com certeza. E aí vai vir outra, vai vir outra. Então ele coloca que os postos mais difíceis serão para aqueles que não vão recuar. Aqueles que vão determinados a desenvolver. E nós? Onde nós estamos? Por isso que Jesus falava dos falsos servidores. Eles muitas vezes são os que mais aparecem. Mas a função dele é se aparecer e não é fazer. Enquanto tem outro que a preocupação qualquer é o de fazer e não o de divulgar. Não fazer o seu marketing pessoal, vamos assim dizer. Marketing pessoal é aquilo que a gente vai fazendo e vai mostrando às pessoas o que nós estamos fazendo. E o Evangelho de Jesus não traz para nós este caminho. Fazer porque quem deve e quem sabe está vendo. São aqueles que nos dirigem no plano espiritual. Vamos analisar quando ele diz: vinde a mim, vós que sois bons servidores. Quem são os bons servidores nesse caso? Aquele que trabalhou sem interesse, aquele que ajudou, que fez, que não tinha segunda intenção, aquele que foi avante, aquele que deixou, às vezes, momentos de alegria pessoal para visitar uma família que perdeu um ente querido, que estão em desespero e não conhece a doutrina espírita. Ou que conhece, mas que nem sempre recorda desses momentos porque o abalo não permite ele visualizar a beleza da doutrina espírita. E aí a visita faz com que ele rememore que é necessário que sejamos testados. É necessário que a lei de Deus se cumpra, que é da encarnação e desencarnação. É necessário que sejamos testados no trabalho, na família, em todos os campos, para que possamos saber até que ponto já aprendemos, até que ponto nós realmente assimilamos a lição de Jesus, do Evangelho. Nesse mecanismo de aprendizagem, estamos tendo importante, vamos assim dizer, é precioso o tempo em que nós estamos passando, de muito tumulto, muita dor. Por que precioso? Porque nós podemos demonstrar aquilo que aprendemos. Nós podemos demonstrar a fé em Deus, nós podemos demonstrar que Jesus não nos abandonou e não nos abandona. Mas precisamos compreender o que é não nos abandonar. Não nos abandonar não é deixar a gente isento das provações, mas é estar conosco nas provações, fortalecendo-nos para que a gente avance, para que a gente cresça, apesar das dores que nos envolvem. Dessa forma, o Evangelho de Jesus é riquíssimo. Quanto mais dores, mais oportunidades. Aproveitemos as oportunidades. É agora, não é depois. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração diante do tempo que nos resta, agradecendo a Deus a oportunidade bendita do sofrimento que nos faz refletir o que seria de nós
se não tivéssemos a proteção divina, se não tivéssemos o conhecimento mínimo do Evangelho, aliado à doutrina espírita, que nos dá direção, apesar do que passamos. Assim oremos. Senhor Jesus, amigo divino que tem nos acompanhado, abençoa, Senhor, os nossos irmãos em dores, irmãos que deixaram o corpo nem sempre preparados diante do tempo tão curto que teve entre o início e o final da sua enfermidade. Abençoa, Senhor, os que ficam angustiados, doloridos, com o seu coração apertado, para que possam, Senhor, compreender que a vontade de Deus seja feita e não a nós. Esperançosos, Senhor, possamos ficar de aprender contigo a caminhar. Perdoa-nos quando ainda fracassamos nos desejos de reforma íntima. E que aqueles, Senhor, que como nós, necessitados de direção, possamos todos em Ti sentir a mão amiga a dirigir-nos, pedindo as Suas bênçãos a essa instituição maravilhosa e todos aqueles que permitem esse momento, possamos, Senhor, dizer sempre que Deus seja louvado. O nosso abraço a todos. Fiquem em paz.